Esse vídeo trata de um dos conceitos mais importantes, no entanto um dos menos compreendidos em toda a física, que engloba tudo, desde colisões moleculares até tempestades gigantescas. Desde os primórdios do universo, percorrendo toda a sua evolução, até o seu fim, que será algo inevitável. Ele pode determinar a direção do tempo e ser até mesmo a razão pela qual a vida existe. Para entender como esse tópico pode ser confuso, você só precisa fazer uma pergunta simples: o que a Terra recebe do Sol? O que a Terra recebe do Sol? Deixe eu ver, acho que recebe raios de luz. O Sol nos dá calor. Calor? Dá calor. E luz. Sol nos dá vitamina D. Com os raios ultravioleta. Eu acho que nos dá muita energia. Acho que a Terra recebe energia. Isso mesmo, energia. Energia. Vocês acertaram em cheio. A Terra recebe diariamente uma certa dose de energia solar. E então, dessa energia solar que ela recebe, qual a quantidade de energia que a Terra irradia de volta para o espaço? Provavelmente menos, ela não poderia irradiar tanta energia de volta. Menos. Acho que menos. 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 Acho que uns 70%. Como fração, eu diria 20%. Por quê? Porque usamos um pouco. Usamos uma parte. Acho que consumimos demais. Mas a verdade é que a energia jamais desaparece. Você não pode acabar com ela. Não teria que haver um equilíbrio? A mesma quantidade? É uma questão de causa e efeito e teria que se igualar de alguma forma. Durante quase toda a sua história, a quantidade de energia proveniente do Sol tinha que ser a mesma que a Terra irradiava para o espaço. Uau! Porque senão a Terra ficaria muito mais quente, o que seria um problema. Seria um problemão. Então, nesse caso, Certo. o que estamos realmente recebendo do Sol? Boa pergunta. Sei lá. Nos deixa bem bronzeados. Bronzeados, a meia resposta. Recebemos algo especial do Sol, O que seria, além de energia? mas ninguém fala sobre isso. Uma descoberta feita há 2 séculos nos ajudará a responder a essa pergunta. No inverno de 1813, a França foi invadida pelos exércitos da Áustria, Prússia e Rússia. Sadi Carnot, um estudante de 17 anos, era filho de um dos generais de Napoleão. No dia 29 de dezembro, ele escreveu uma carta a Napoleão pedindo para se alistar. Napoleão, ocupado com a batalha, nunca respondeu. Mas Carnot realizou seu desejo uns meses depois, quando Paris foi atacada. Os estudantes tentaram defender um castelo ao leste da cidade, mas não eram páreo para os exércitos inimigos, e Paris foi derrotada em apenas um dia de luta. Forçado a recuar, Carnot ficou arrasado. 7 anos depois ele foi visitar o pai, que tinha fugido para a Prússia depois da queda de Napoleão. O pai, além de general, também era físico. Ele escreveu um ensaio mostrando que a energia é transferida de forma mais eficiente em sistemas mecânicos. Durante a visita do filho, eles conversaram longamente sobre a grande descoberta da época: as máquinas a vapor. As máquinas a vapor já eram usadas para impulsionar navios, extrair minério e escavar portos. E era óbvio que os países com as melhores máquinas a vapor seriam as futuras grandes potências industriais e militares. Mas os designs franceses não eram tão bons como, por exemplo, os da Grã-Bretanha. E ao se dar conta disso, Sadi Carnot se propôs a descobrir o porquê. Na época, mesmo as melhores máquinas a vapor não convertiam mais de 3% da energia térmica em trabalho mecânico útil. Se ele pudesse melhorar esses resultados, daria à França uma grande vantagem e ela recuperaria sua relevância global. Então ele passou os 3 anos seguintes estudando motores térmicos. E uma de suas ideias principais era que o motor térmico ideal deveria funcionar sem atrito e sem perdas térmicas para o ambiente. Era algo mais ou menos assim. Pegue 2 barras de metal bem grandes, uma quente e outra fria. O motor é composto por uma câmara cheia de ar, na qual o calor só pode fluir para dentro ou para fora, através da parte inferior. Dentro da câmara tem um pistão que está conectado a um volante de inércia. No começo, a temperatura do ar é um pouco inferior à da barra quente. Primeiro, a barra quente é colocada em contato com a câmara. O ar dentro da câmara se expande com o calor fluindo, para mantê-la aquecida. Então o pistão é empurrado para cima, girando o volante. Em seguida, a barra quente é removida, mas o ar na câmara continua a se expandir. Exceto que agora, sem calor entrando, a temperatura diminuiria em circunstâncias ideais,
até se igualar com a temperatura da barra fria. A barra fria é colocada em contato com a câmara e o volante empurra o pistão para baixo. E à medida que o ar é comprimido, o calor é transferido para a barra fria. A barra fria é removida e o volante comprime ainda mais o gás, aumentando a temperatura até ficar um pouco abaixo da temperatura da barra quente. Em seguida, a barra quente é conectada novamente e o ciclo se repete. Por meio desse processo, o calor da barra quente se converte em energia, o que impulsiona o volante de inércia. E a coisa mais interessante do motor ideal de Carnot é que todas as ações podem ser revertidas. Se você ligasse o motor ao contrário, primeiro o ar se expandiria, diminuindo a temperatura. Depois a câmara entraria em contato com a barra fria, o ar se expandiria ainda mais, absorvendo o calor da barra fria. Depois o ar seria comprimido, aumentando sua temperatura. A barra quente é colocada embaixo da câmara, e a energia do volante de inércia é usada para devolver o calor à barra quente. Todos os ciclos executados em um sentido poderiam ser executados no sentido inverso. E no final, tudo voltaria ao seu estado original, sem necessidade de energia adicional. Portanto, o funcionamento de um motor ideal não gera nenhuma mudança real, já que você sempre pode desfazer o que fez. Então, vamos ver qual é a eficiência desse motor. Como é tudo reversível, poderíamos esperar que a eficiência fosse de 100%. Mas isso não é exatamente assim. A cada ciclo, a energia do volante é medida pelo calor que flui da barra quente para dentro da câmara, menos o calor transferido da câmara para a barra fria. Então, para calcular a eficiência, dividimos essa energia pela absorção de calor da barra quente. E agora, o calor no lado quente é igual ao trabalho realizado pelo gás no pistão. E será sempre maior do que o trabalho realizado pelo pistão no gás do lado frio, que é equivalente ao calor liberado. Isso ocorre porque no lado quente, o gás quente exerce uma pressão maior no pistão do que o mesmo gás quando frio. Para aumentar a eficiência do motor, você poderia aumentar a temperatura do lado quente, diminuir a temperatura do lado frio ou fazer as duas coisas. Lord Kelvin, após conhecer a teoria de Carnot, percebeu que ela poderia ser a base para uma escala de temperatura absoluta. Imagine que o gás possa se expandir até quantidades extremas, chegando a esfriar tanto que todas as partículas do gás parassem de se mover. E com isso, ele já não exerceria pressão no pistão e não seria necessário nenhum trabalho para comprimi-lo no lado frio e, consequentemente, não se perderia calor. Esse é o conceito do zero absoluto, o que possibilitaria a criação de um motor 100% eficiente. Usando a escala Kelvin de temperatura absoluta, podemos substituir a quantidade de calor que entra e sai pelas temperaturas do lado quente e frio respectivamente, já que elas são diretamente proporcionais. Portanto, podemos expressar a eficiência dessa forma e podemos reescrevê-la assim. Aprendemos com isso que a eficiência de uma máquina térmica ideal não depende do material que é usado ou do desenho da máquina, mas depende fundamentalmente das temperaturas dos lados quente e frio. Para alcançar 100% de eficiência, seria preciso uma temperatura ilimitada no lado quente ou zero absoluto no lado frio, ambos impossíveis na prática. Mesmo sem ter atrito ou perdas para o ambiente, criar uma máquina térmica 100% eficiente seria impossível. E isso acontece porque para devolver o pistão à posição original, é necessário transferir calor para a barra fria. Então nem toda a energia fica no volante de inércia. Na época do Carnot, as máquinas a vapor de alta pressão não ultrapassavam 160 graus Celsius e, portanto, tinham, em teoria, uma eficiência máxima de 32%. Mas a eficiência real ficava em torno de 3%. Isso ocorre porque os motores de verdade sofrem atrito, liberam calor para o ambiente e não transferem calor em temperaturas constantes. Então, com a mesma quantidade de calor entrando, o volante acaba com menos energia. O resto se dispersa pelas paredes do cilindro, pelo eixo do volante de inércia e, além disso, é irradiado para o meio ambiente. Quando a energia se dispersa assim, fica totalmente impossível recuperá-la. Portanto, esse processo se torna irreversível. A quantidade total de energia não foi alterada, mas ela se tornou menos utilizável. A energia é bem mais utilizável quando está concentrada, mas quando a energia está dispersa, ela é menos utilizável. Algumas décadas depois, o físico alemão Rudolf Clausius estudou a máquina de Carnot e encontrou uma forma de medir a dispersão da energia.
Ele chamou essa quantidade de dispersão de entropia. Quando toda a energia está concentrada na barra quente, temos uma entropia baixa. Mas à medida que a energia se dispersa para o ambiente, nas paredes da câmara e no eixo, a entropia aumenta. Isso significa que temos a mesma quantidade de energia, mas como está mais dispersa, está menos disponível para ser utilizada. Em 1865, Clausius resumiu as primeiras leis da termodinâmica da seguinte forma: primeiro, a energia do universo é constante. E em segundo lugar, a entropia do universo tende a aumentar cada vez mais. Em outras palavras, a energia se dispersa ao longo do tempo. A segunda lei é a base de muitos fenômenos no mundo. E por isso as coisas quentes esfriam e as frias esquentam, o gás se expande para preencher um recipiente. E não se pode ter uma máquina de movimento perpétuo. Tudo isso porque a quantidade de energia utilizável em um sistema fechado está sempre diminuindo. A forma mais comum de descrever a entropia é como desordem, o que faz sentido porque ela está associada às coisas se tornarem mais misturadas, aleatórias e menos ordenadas. Mas a melhor maneira de entender a entropia é pensar nela como uma tendência da energia a se dispersar. Então, por que a energia se dispersa com o tempo? Já que a maioria das leis da física funcionam exatamente da mesma forma para frente ou para trás no tempo, como acabou surgindo essa dependência temporal tão clara? Vamos pensar em duas pequenas barras de metal, uma quente e outra fria. Para esse modelo simples, consideraremos apenas 8 átomos por barra. Os pacotes de energia determinam a vibração dos átomos. Quanto mais pacotes, mais vibração. Então vamos começar com 7 pacotes de energia na barra esquerda e 3 na direita. Vamos chamar de estado o número de pacotes de energia em cada barra. Primeiro vamos considerar só a barra esquerda. Ela contém 7 pacotes de energia que se movem livremente pela estrutura. Isso ocorre continuamente. Os pacotes saltam aleatoriamente entre os átomos, criando diferentes configurações de energia, mas a energia total permanece a mesma durante todo o tempo. Agora vamos trazer de volta a barra fria com seus 3 pacotes e colocá-las juntas. Os pacotes de energia agora podem saltar entre as barras, criando diferentes configurações. Cada configuração tem a mesma probabilidade de ocorrer. Vamos ver o que acontece se tirarmos uma foto para ver num determinado instante onde está cada pacote. Vejamos. Vamos parar aqui. Veja só. Agora, há 9 pacotes de energia na barra esquerda e apenas um na barra direita. Isso significa que o calor fluiu do frio para o quente. Isso em teoria deveria ser impossível, porque diminui a entropia. Mas foi aqui que Ludovic Boltzmann fez uma descoberta importante. Não é completamente impossível que o calor flua do frio para o quente. É simplesmente improvável. Existem 91.520 configurações com 9 pacotes de energia na barra esquerda, mas 627.264 configurações com 5 pacotes de energia em cada barra. A probabilidade da energia ser distribuída de forma uniforme entre as barras é de mais de 6 vezes. Mas se você somar todas as probabilidades, descobrirá que há uma chance de 10,5% de que a barra esquerda acabe com mais pacotes de energia do que começou. Então, por que não podemos ver isso acontecendo ao nosso redor? Veja o que acontece se aumentamos o número de átomos por barra para 80 e os pacotes de energia para 100, com 70 na barra esquerda e 30 na direita. Agora a probabilidade de que o sólido à esquerda acabe mais quente do que começou é de apenas 0,05%. E se expandirmos o sistema, essa tendência continuará. Nos sólidos do dia a dia, existem cerca de 100 trilhões de átomos e ainda mais pacotes de energia. Portanto, o calor fluindo do frio para o quente é tão improvável que acaba não acontecendo nunca. Imagine um cubo de Rubik. Agora está completamente resolvido. Mas vou fechar os olhos e dar umas voltas aleatórias. Se eu continuar assim, isso ficará cada vez mais longe de ser resolvido. Mas como posso ter total certeza de que estou realmente bagunçando esse cubo? A resposta é que só há uma maneira de encontrar a solução, porém há algumas maneiras diferentes de se chegar perto da solução e zilhões de maneiras de ser quase totalmente aleatório. Sem um esforço consciente, cada um dos movimentos faz com que o cubo de Rubik passe de um estado altamente improvável, o de estar resolvido, para um estado mais provável, bagunça total. Mas se a tendência natural da energia é se dispersar, desorganizando mais as coisas, como é possível que exista algo como o ar-condicionado,
no qual o interior frio de uma casa fica mais frio, e o ambiente exterior, quente, fica ainda mais quente. A energia passa do frio ao quente, diminuindo a entropia da casa. Mas na verdade, só é possível diminuir a entropia em um determinado lugar se aumentarmos a entropia em algum outro lugar diferente. Nesse caso, em uma usina de energia, a energia química concentrada e o carvão estão sendo liberados, aquecendo a usina e seu meio ambiente, se dispersando até chegar à turbina e aos geradores elétricos, aquecendo os fios até chegar à casa e produzindo calor residual nos ventiladores e no compressor. Qualquer diminuição na entropia que seja alcançada na casa é amplamente compensada pelo aumento na entropia necessário para que tudo isso aconteça. Mas se a entropia total está constantemente aumentando, e qualquer coisa que façamos só acelera esse aumento, como é possível que ainda exista alguma estrutura na Terra? Como as partes quentes podem estar separadas das frias? Como é possível existir vida? Se a Terra fosse um sistema fechado, a energia se dispersaria por completo, ou seja, toda a vida cessaria, tudo se degradaria, acabaria se misturando e eventualmente atingiria a mesma temperatura. Mas felizmente, a Terra não é um sistema fechado. Porque, por sorte, nós temos o Sol. O que o Sol realmente nos proporciona é um fluxo constante de baixa entropia, uma energia concentrada e aglutinada. E essa energia que obtemos do Sol é mais útil do que a energia que irradiamos de volta. Ela é mais compacta, mais aglutinada. As plantas capturam essa energia e a utilizam para crescer e produzir açúcares. E os animais comem plantas e usam essa energia para manter seus corpos e se locomover. Animais maiores obtêm energia comendo animais menores e assim por diante. A cada passo do caminho a energia se dispersa mais. Interessante. Pois é. Nossa, eu não sabia disso. Pois, aí está, no final das contas, toda a energia que chega à Terra proveniente do Sol é convertida em energia térmica e depois irradiada de volta para o espaço. Soa mesmo um pouco estranho. Eu sei. Você tem certeza? Sou doutor em física. Tá. É sim. Certo, confio em você. O aumento na entropia pode ser observado pelo número relativo de fótons chegando e saindo da Terra. Para cada fóton que recebemos do Sol, emitimos outros 20 fótons. E tudo o que acontece na Terra, plantas crescendo, árvores caindo, manadas correndo, furacões e tornados, pessoas comendo, dormindo e respirando, tudo isso acontece no processo de converter menos fótons de energia mais alta em 20 vezes mais fótons de energia mais baixa. Sem ter uma fonte de energia concentrada e alguma forma de descartar essa energia dispersa, não seria possível nenhum tipo de vida na Terra. Alguns chegaram até a sugerir que a própria vida poderia ser uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Se o universo tende à entropia máxima, então a vida oferece uma forma de acelerar essa tendência natural, já que a vida é incrivelmente eficiente quando se trata de converter baixa entropia em alta entropia. Por exemplo, a camada superficial da água do mar produz desde 30 até 680% mais de entropia quando as cianobactérias e outras matérias orgânicas estão presentes, do que quando elas não estão. Jeremy England foi mais além. Ele propôs que se houver um fluxo constante de energia aglutinada, isso poderia favorecer o surgimento de estruturas que dispersam a energia. E ao longo do tempo, teríamos dispersores de energia cada vez melhores que eventualmente propiciariam o surgimento da vida. E usando as palavras dele, você começa com um aglomerado aleatório de átomos. Mas se você os iluminar por tempo suficiente, poderia acabar obtendo uma planta. Portanto, a vida na Terra sobrevive com a baixa entropia do Sol. Mas então, de onde vem essa baixa entropia do Sol? A resposta é, do universo. Como já vimos que a entropia total do universo aumenta com o passar do tempo, isso significa que ontem ela era menor, no dia anterior era ainda menor, e assim por diante, até o Big Bang. O momento em que a entropia esteve mais baixa foi logo depois do Big Bang. E isso é conhecido como a hipótese do passado. Ela não explica por que a entropia era baixa, só diz que essa seria a hipótese mais provável para que o universo se desenvolvesse dessa forma. Só que o universo primordial era quente, denso e quase completamente uniforme.
Tudo estava misturado, e a temperatura era basicamente a mesma em todos os lugares, com uma variação máxima de 0,001%. Vou explicar o porquê dessa baixa entropia. O X da questão é a gravidade. A gravidade tende a aglutinar a matéria. Levando em conta a gravidade, é extremamente improvável que haja um estado em que a matéria esteja assim, completamente dispersa, e é por isso que falamos em baixa entropia. Com o tempo, à medida que o universo se expandia e esfriava, a matéria foi se aglutinando em regiões mais densas. E com isso, enormes quantidades de energia potencial foram transformadas em energia cinética. E essa energia também poderia ser usada, como a água que desce por uma represa e alimenta uma turbina. Mas à medida que os pedaços de matéria começaram a colidir, parte de sua energia cinética foi convertida em calor e com isso a quantidade de energia útil diminuiu, aumentando a entropia. Com o tempo, a energia útil foi utilizada. E com isso, estrelas, planetas, galáxias e a própria vida foram formados, aumentando cada vez mais a entropia. No início, o universo tinha uma entropia de cerca de 10 elevado a 88 vezes a constante de Boltzmann. Hoje, todas as estrelas no universo observável têm cerca de 9,5 vezes 10 elevado a 80. O meio interestelar e intergaláctico combinados têm quase 10 vezes mais, mas isso ainda é apenas uma fração do universo primordial. Os neutrinos e os fótons da radiação cósmica de fundo em micro-ondas contêm muito mais. Em 1972, Jacob Bekenstein propôs que os buracos negros seriam outra fonte de entropia. Ele sugeriu que a entropia de um buraco negro deveria ser proporcional à sua área de superfície. À medida que um buraco negro cresce, a sua entropia aumenta. Físicos famosos acharam a ideia absurda e com razão. De acordo com a termodinâmica clássica, se os buracos negros têm entropia, também deveriam ter temperatura. Mas se eles têm temperatura, teriam que emitir radiação e, portanto, não seriam negros. A pessoa que se propôs a provar que Bekenstein estava errado foi Stephen Hawking. Mas, para sua surpresa, seus resultados mostraram que os buracos negros emitem radiação, agora conhecida como radiação de Hawking, e que eles têm uma temperatura. O buraco negro no centro da Via Láctea tem uma temperatura de aproximadamente 100 trilionésimos de Kelvin, emitindo uma radiação fraca, quase impossível de detectar, portanto é bem escuro. Mas Hawking confirmou que os buracos negros têm entropia e que Bekenstein tinha razão. Hawking conseguiu aprimorar a proposta de Bekenstein e determinar exatamente quanta entropia eles possuem. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea tem uma entropia de cerca de 10 elevado a 91 constantes de Boltzmann. E isso é 1000 vezes mais do que o universo observável inicial, e 10 vezes mais do que todas as outras partículas combinadas. E falamos de um único buraco negro. A entropia de todos os buracos negros combinados somam 3 vezes 10 elevado a 104 constantes de Boltzmann. Então, quase toda a entropia do universo está retida nos buracos negros. Isso significa que o universo primordial tinha apenas cerca de 0,000000000000003% da entropia que possui hoje. Nesse momento a entropia era baixa, e tudo o que acontece no universo, como a formação de sistemas planetários, a fusão de galáxias, as colisões de asteroides e as estrelas que morrem para a vida florescer, tudo isso pôde acontecer porque a entropia do universo era baixa e está aumentando. E tudo acontece apenas em uma direção. Nunca vimos um asteroide reverter uma colisão, ou um sistema planetário voltar ao estado inicial de poeira e gás anterior à sua formação. Existe uma clara diferença entre voltar ao passado e se dirigir ao futuro, e essa diferença provém da entropia. O fato de passarmos de estados improváveis para estados mais prováveis é o que faz com que exista a seta do tempo. Espera-se que isso continue até que, eventualmente, a energia se disperse tão completamente que nada de interessante possa voltar a acontecer. Essa então seria a morte térmica do universo. Num futuro bem distante, dentro de um período de tempo extremamente longo, após o último buraco negro evaporar, o universo estará em seu estado mais provável. Então, mesmo em larga escala, não perceberíamos a diferença entre o tempo avançando ou retrocedendo. Isso faria com que a seta do tempo desaparecesse. Portanto,
A entropia parece ser essa coisa terrível que nos leva inevitavelmente para o resultado mais monótono que se possa imaginar. Mas só porque a entropia máxima tem baixa complexidade, não significa que a baixa entropia tenha complexidade máxima. Na verdade, parece com esse chá com leite. À primeira vista, não é muito interessante. Mas quando coloco o leite, os dois começam a se misturar e surgem esses lindos padrões. Eles aparecem em um instante, e antes que você se dê conta, desaparecem, voltando a ser algo amorfo. Tanto a baixa quanto a alta entropia têm uma baixa complexidade. As estruturas complexas surgem e prosperam nas entropias médias. Mas já que agora nos encontramos nesse estado de baixa entropia, vamos aproveitar essa situação enquanto podemos. Com as ferramentas certas, podemos entender quase tudo, desde a razão de uma xícara de chá esfriar até a evolução de todo o universo. Confira Brilliant.org, o patrocinador desse vídeo, para ter acesso grátis a ferramentas simples mas poderosas. Com Brilliant, você dominará conceitos chaves desde matemática e ciência de dados, até programação e física. Você só precisa definir seu objetivo e Brilliant criará o plano de estudos perfeito, fornecendo todas as ferramentas necessárias. Para aprender a pensar como programador, o novo curso, Pensando em Código, da Brilliant, é uma ótima opção. Com um editor intuitivo de arrastar e soltar, ele te ensina o que você precisa saber, incluindo conceitos essenciais como alinhamento e condicionais. Você pode começar programando um robô e depois aprender como aplicar suas novas ferramentas na vida cotidiana, automatizando lembretes no celular ou criando um bot que filtre suas combinações em um aplicativo de namoro. A melhor coisa do Brilliant é que ele conecta tudo o que você aprende com exemplos do mundo real. Como cada lição é prática, você desenvolverá intuição real para poder aplicar o que aprendeu de forma eficaz. Experimente grátis todas as ofertas do Brilliant por 30 dias, acessando brilliant.org/veritasio. Vou colocar esse link na descrição para você. Os primeiros 200 a se inscreverem nesse link receberão 20% de desconto na assinatura Premium anual do Brilliant. Quero agradecer a Brilliant por patrocinar esse vídeo e também a você por assisti-lo.